Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Yo soy la profesora Elisângela y voy a trabajar con ustedes Língua Espanhola para a segunda série de la Enseñanza Média. Mas antes da gente começar, vocês já estão cansados de saber, né? Vamos aos nossos recadinhos? Alunos, vocês que têm lá o acesso às plataformas digitais do Classroom, lembrem-se, acompanhe esta aula, acompanhe as atividades com a professora e só assim vá até a atividade obrigatória. Clica lá, faz as atividades obrigatórias e assim você gerará sua presença. Já você, aluno que não tem acesso às plataformas digitais, não tem problema não, você já sabe. Tem um dia que você vai lá no seu colégio, busca as atividades impressas, leva para casa, faz com maior capricho, maior dedicação e no dia combinado, entregue-as na secretaria da sua escola. Tudo certo? Tudo pronto? Podemos começar a nossa aula de hoje? Porém, vamos lembrar o que nós estudamos na aula passada? Olha lá então, que vimos em la classe passada? La classe passada tinha como título: Oi, como te alimentas? Hoje, como que você se alimenta? Nesta aula foi trabalhado os gêneros textuais, teste e tira, linguístico e discursivo, ações do presente do indicativo, léxico e expressões relacionadas à temática. E hoy es nuestra clase de número 53. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Luces, câmera e acción. Na aula de hoje vamos trabalhar os gêneros textuais, cartaz de cinema e sinopse, linguístico e discursivo, expressões de frequência, léxico e expressões relacionadas à temática. Me responda, aluno. Te gusta ir al cine? Você gosta de ir ao cinema? Dá uma pensadinha. Pensando isso antes da pandemia, né? Hoje não dá para ir, mas quando você podia ir, quando não tinha essa pandemia, você gostava de ir ao cinema? E esta película? Conoces esta película? Você conhece este filme? Muito famoso, né? Maravilhoso. Pantera Negra, não é? Então, se você já conhece o filme, você já me respondeu se gosta de ir ao cinema ou não, vamos à nossa primeira atividade do dia. Olha lá então. Pantera Negra é uma película de... O Pantera Negra, ele é um filme do quê? Letra A, terror. B, comédia. C, acción. Ou D, amor. Nem precisa de tradução, né? Todas as palavras muito parecidas com a nossa língua portuguesa. Então, responde lá pra gente e já já voltamos com a resposta.
E então, muito difícil essa questão, né? Do que é esse filme do Pantera Negra? Ele é um filme do quê? La película Pantera Negra es una película de acción. Hay mucha acción en toda la película, não é mesmo? Não é mesmo? Então, podemos continuar na sala de hoje? Vamos lá? Sinopsis de la película Pantera Negra. T'Challa, el rey de Wakanda, regresa a la nación africana que es su hogar. Um país plagado de recursos e com uma tecnologia avançada, en el que tendrá que servir como nuevo líder del país. Sin embargo, T'Challa pronto descubre que va a ser desafiado en el trono por distintas facciones dentro de su propio país. T'Challa, o rei de Wakanda, regressa à sua nação africana, que é o seu lugar. Um país com muitos recursos e com uma tecnologia avançada, e ele terá que servir como novo líder do país. No entanto, T'Challa logo descobre que vai ser desafiado pelo trono por distintas facções dentro do seu próprio país. Quando os inimigos conspiram para destruir Wakanda, o herói conhecido como Black Panther se unirá a la gente de la CIA, Everett Ross, y algunos miembros de los Dora Milaje, Fuerzas Especiales de Wakanda, con el propósito de que el país no se vaya arrastrado a una guerra mundial. Quando dois inimigos conspiram para destruir Wakanda, o herói conhecido como Black Panther se unirá ao agente da CIA, o Everett Ross, e a alguns membros de los Dora Milaje, Forças Especiais de Wakanda, com o propósito de que o país não seja destruído e se vá, até uma guerra mundial. Então, nós falamos aqui um pouquinho sobre a sinopse do filme Pantera Negra. Mas o que vem a ser uma sinopse, pessoal? Uma sinopse pode considerar-se um tipo de resumen, es decir, uma síntese de obras científicas, literárias e etc. É uma versão reduzida de um texto original, por isso também se chama resumen. Uma sinopse pode considerar-se um tipo de resumo, quer dizer, uma síntese de obras científicas, literárias, etc. É uma versão reduzida de um texto original, por isso também se chama resumo. Então, vamos à atividade 2. Segundo a sinopse, Wakanda se queda em qual continente? Então, segundo a sinopse do filme, Wakanda fica em qual continente? Letra A, americano, B, europeu, C, africano ou D, asiático. Muito fácil essa, né? Em que continente, então, que fica Wakanda segundo o filme? Logo, logo voltamos com a resposta correta.
E aí, pessoal, em que continente que fica Wakanda? Letra C, no continente africano. Olha ali um trechinho da sinopse. T'Challa, el rey de Wakanda, regresa a la nación africana. Entonces, letra C, continente africano. Atividade 3. Com que frequência ibas ao cine? Com que frequência vocês iam ao cinema antes da pandemia? Sempre? Sempre? Casi sempre? Quase sempre? Muito de vez em quando? Muito de vez em quando. Nunca? A veces? Ou a menudo? Ou frequentemente vocês iam até o cinema? Responda lá. Sempre acordando que é antes da pandemia, não é agora. Sempre lembrando que é antes da pandemia. Hoje em dia, não, né? Logo, logo voltamos. E então, com que frequências ibas ao cine? Com que frequência você ia ao cinema? Aqui é uma resposta pessoal, mas aqui nós temos um exemplo. Ó. Com que frequência ao cinema? A menudo. Iba al cine a menudo, casi todos os fines antes da pandemia. Então, ia ao cinema frequentemente, mas antes da pandemia. Vamos então dar sequência. Lembra que nós falamos agora há pouco com que frequência que nós íamos ao cinema? Vamos conhecer um pouquinho então o que são essas expressões de frequência? Olha lá então. Los adverbios o expresiones de frecuencia se utilizan en español para expresar la cantidad de veces que haces una determinada actividad o la frecuencia con la que ocurre algo.
Os advérbios ou expressões de frequência se utilizam em espanhol para expressar a quantidade de vezes que você faz uma determinada atividade ou a frequência com que ocorre algo. Algumas expressões de frequência. Então, aqui nós vamos ver algumas expressões de frequência usadas em espanhol, muito parecidas com o português. Então, eu posso usar siempre, mucho, que é para quê? Expressa uma ação que ocorre sempre ou muitas vezes. Casi sempre, quase sempre. Expressa algo que ocorre muito ou quase sempre. Então, expressa algo que ocorre muito ou quase sempre. Normalmente, frequentemente, a menudo. Então, eu posso usar essas três expressões para falar a mesma coisa. Algo que ocorre com uma determinada frequência, regular ou uma rotina. Algo que ocorre, então, com determinada frequência, regular ou até mesmo uma rotina. Frequentemente, normalmente, em espanhol, a menudo. A veces, expressa algo que ocorre poucas vezes. Casi nunca, pouco, raramente, rara veces, algo que casi nunca ocorre, muito difícil de ocorrer. Nunca, jamás, nenhuma vez, nunca, jamás ocorreu, jamás ocorrerá. Sendo assim, vamos à atividade número 4. Relaciona as expressões de frequência de acordo com sua definição. Então, nós temos aqui 4 frases e 4 expressões de frequência. Vocês devem relacioná-las, ok? Vamos então à primeira. Letra A. Expressa uma ação que ocorre sempre. Quais essas opções aqui, então, é uma ação que ocorre sempre? Casi sempre, muitas vezes, raramente ou sempre. Letra B. Expressa algo que ocorre poucas vezes. Letra C. Expressa uma ação que ocorre muitas vezes. E letra D, expressa uma ação que ocorre quase sempre. Então, agora vocês irão relacionar as expressões em espanhol com o que elas significam, ok? Logo, logo trazemos a resposta correta.
Então, pessoal, conseguiram relacionar corretamente? Vamos corrigir? Então, temos as expressões, né, e que cada uma delas significa. Muito bem. Aqui a primeira é a letra D, casi sempre. O que é casi sempre? Expressa uma ação que ocorre quase sempre. Letra C, muitas vezes, muitas vezes. Expressa uma ação que ocorre muitas vezes. Letra B, raramente. Expressa algo que ocorre poucas vezes, é igual nós aqui, raramente. E a última é a letra A, sempre. Expressa uma ação que ocorre sempre, muito parecido com o português. Agora eu vou voltar aqui algumas telas para tirar só uma dúvida de vocês, talvez vocês tenham essa dúvida, que é uma expressão aqui, ABCs. Em português é às vezes, em espanhol não é às vezes, é ABCs, é assim mesmo, é só A, certo? Talvez vocês tenham achado que estivesse errado, mas não está, é assim mesmo. Vamos dar continuidade então. Actividade 5. Mira el diálogo de una entrevista e identifica las expresiones de frequência. Observe, olha, o diálogo de uma entrevista e identifica as expressões de frequência. Reportera. Buenos días, señor. Estoy haciendo una encuesta para una revista muy popular de México acerca de las costumbres de los españoles y me gustaría hacerle unas preguntas. Repórter. Bom dia, senhor. Estou fazendo uma enquete para uma revista muito popular do México. É acerca dos costumes dos espanhóis e eu gostaria de fazer-lhe umas perguntas. Sim, por supuesto. Pergunta-me. Sim, é claro, me pergunte. ¿Le gusta ir al cine? Gosta de ir ao cinema? Sim, me gusta mucho. Sim, gosto muito. Com que frequência va usted al cine? Com que frequência o senhor vai ao cinema? Vou 3 a 4 vezes a la semana. Vou de 3 a 4 vezes por semana. E el teatro, le gusta? E gosta de teatro? Um pouco, não muito. Um pouco, não muito. Com que frequência o senhor vai ao teatro? Com que frequência vai usted al teatro? Com que frequência o senhor vai ao teatro? Casi nunca, 4 vezes al año. Quase nunca, 4 vezes ao ano. Quantas vacaciones tiene al año? Quantas férias tem ao ano? Tenho 2 vacaciones al año. Tenho 2 férias ao ano. Então, pessoal, aqui é o seguinte, nós temos 2 telas, ok? Aquela anterior aqui, que está pedindo o que vocês têm que fazer, aí está dizendo ali, ó. Mira o diálogo na entrevista e identifica as expressões de frequência. Então, vocês terão essas 2 telas e durante toda a entrevista está tendo usos de expressões de frequência. Então, vocês vão sublinhar, vão copiar, não sei como que vocês vão se organizar com as expressões de frequências, certo? É isso que vocês têm que fazer, então. Esta tela e a outra tela, retirar as expressões de frequência. E logo, logo, voltamos com a resposta correta.
E então, conseguiram encontrar as expressões de frequência ali na entrevista? Vamos ver quais são elas? Olha ali então, a repórter pergunta com que frequência que o senhor vai ao cinema. Aí ele diz, voy 3 a 4 vezes a la semana. Aqui está então a nossa primeira expressão de frequência. Depois, o entrevistado responde lá, um pouco, no mucho. Depois, casi nunca, 4 vezes al año. E depois, 2 vacaciones, a quantidade de férias então que ele tem ao ano, a frequência de férias. Chegamos ao nosso quiz. Marca a opção correta sobre a sinopsis. Então, você vai marcar a opção correta que diz respeito ao que é uma sinopse. Não é a sinopse do filme Pantera Negra, tá? É o que é sinopse. Letra A, uma sinopse é o quê? Uma história larga, uma história longa. Um tipo de resumo, um tipo de resumo. Uma história corta, uma história curta. Uma história llena de detalhes, uma história cheia de detalhes. Então, qual dessas é a opção para o que é uma sinopse? Então, acho que já podemos ir para 2, né? Olha lá então. La expresión a menudo. Eu falei várias vezes na aula de hoje sobre esse a menudo. Puede ser traduzida por. Qual que é a tradução de a menudo? Letra A, rapidamente. Letra B, velozmente. Letra C, vagarosamente. Ou letra D, frequentemente. Qual que é a tradução de a menudo? Pensaram um pouquinho? Vamos pensando? E luego volvemos com a resposta correta.
E aí, conseguiram chegar à resposta correta? Vamos a elas? Olha ali então. Marque a opção correta sobre o que é uma sinopse. Uma sinopse é um tipo de resumo, né? Traz ali todo o resumo do que vai acontecer na história, sem maiores detalhes. Te dá ali um panorama do que terá ali pela frente. Então, isso é uma sinopse, é uma espécie de resumo. E a nossa segunda questão, a expressão a menudo, ela pode ser traduzida por quê? Pelo quê? A menudo não é rapidamente, não é velozmente, não é vagarosamente. Quando eu digo a menudo, eu quero dizer frequentemente. E só um detalhe aqui, pessoal. É AB, né? Então só tem um pequeno errinho aqui é a letra B, ok? E o que nós aprendemos na aula de hoje? Vocês prestaram bastante atenção? A nossa aula tinha como título, então, Luzes, Câmara e Ação. Nós falamos sobre gêneros textuais, cartaz de cinema e falamos sobre sinopse, lembram? Então, nós trouxemos aí o cartaz de cinema com o filme Pantera Negra e a sinopse do filme Pantera Negra. Linguístico discursivo, falamos sobre as expressões de frequência, né? A menudo, mucho, pouco, muitas vezes e várias outras que vocês estudaram no decorrer da aula. E também léxico e expressões relacionadas à temática. Então, chegamos ao final de nossa classe de hoje, a classe de número 53. Eu espero vocês na nossa próxima aula de número 54. Beijos, hasta luego!